Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma super aula de matemática. Bom, então vamos descobrir o que a gente aprende hoje? Vamos lá! Números decimais e a porcentagem. Beleza, pessoal, vamos lá. Os números decimais e a porcentagem. Que relação tem os números decimais com a porcentagem? Beleza, certo, vamos lá. Qual é essa relação? A gente sabe que toda porcentagem é uma fração, certo? Como sempre, toda porcentagem é uma fração. Por exemplo, se você tiver 1%, por exemplo, 1% é a mesma coisa que 1 para 100. Então, porcentagem, certo? Então, a porcentagem a gente já tira aqui na nossa dúvida que a porcentagem toda porcentagem é uma fração. Beleza? Então, se toda porcentagem é uma fração, certo? Se nós temos 1%, né? Quanto que é 1%? 1%, quanto que é 1 para 100? Beleza? Então você vai fazer o quê? A divisão aí de 1 para 100, você vai descobrir quanto que é 1%. Beleza? Só que no caso aqui a gente temos uma questão de porcentagem, certo? Para que a gente descubra aí quanto que é a porcentagem, a gente veja aí os números decimais nesse desenrolar desse problema de porcentagem. Tá bom? Só que a gente aqui, eu não quero aqui levar a gente para o lado mais da porcentagem, certo? Porque a gente já teve aula sobre isso e hoje a gente está falando sobre os números decimais. Beleza? Mas de qualquer forma a gente vai ter que resolver essa porcentagem aqui, mas eu explico para vocês aqui no caminho aqui que a gente vai fazendo sobre os números decimais. Beleza? Se toda porcentagem é um número racional em forma de fração, então a gente tem aqui um problema que ele diz: uma empresa tem 250 funcionários, desse total 62% tem mais de 30 anos. Quantos funcionários dessa empresa tem mais de 30 anos? Beleza? Ok. Então a gente tem o problema e a gente tem as informações, ó 62% de 250 funcionários. Então 62% tem mais de 30 anos, certo? Então, onde a gente vai encontrar aqui o nosso número na forma decimal? No 62%, né? Para que a gente não faça logo a porcentagem e tal, então vamos descobrir aqui, ó, quanto é 62% na forma decimal. Beleza? Então, ó, 62% é a porcentagem de quem tem mais de 30 anos, certo? Então 62% é a mesma coisa que 62 para 100. E nós temos aqui o nosso número racional em forma de fração. Então, para a gente descobrir quanto que é o número na forma decimal desse número, a gente faz o quê? Dividir isso daqui, 62 para 100. Não é simples? Então, para que a gente não faça aquela divisão, armando conta e tal, a gente vai fazer o quê? O que a gente viu na aula passada. O que é que a gente viu? Quando é dividido por 100, a gente pega o quê? Cancela 0 e anda a vírgula para a esquerda. Beleza? Até então a vírgula está bem aqui, certo? Porque não tem mais nenhum número. Então, se a gente cortar esse 0, a vírgula vai andar para onde? Para entre 6 e 2. Certo? Se a gente cortar outro 0, a vírgula vai para onde? Para depois do 6. Mas, como já era 62 e esse número não pode ficar com a vírgula bem aqui, então a gente faz o quê? Acrescenta aqui um 0. Para quê? Para que tenha um inteiro e a parte decimal. Beleza? Então, ó, isso aqui vai ficar o quê? Andando uma, duas vírgulas, vai ficar 0,62 centésimos dividido por 1. Se ficou dividido por 1, o resultado vai ser o quê? 0,62. Beleza? Então a gente descobriu a porcentagem na forma decimal. Beleza? Ficou 0,62. Andou duas casas, ficou o 0, que é para ficar a parte inteira e a parte decimal. Beleza? Casa inteira, casa decimal. Ok? Professor, se fosse 10, seria o que? 62 dividido para 10, né? Se fosse 10 no caso, certo? Cancelaríamos o 0 e a vírgula ficaria aqui, ó, entre o 6 e o 2, porque só anda uma casa decimal. Então ficaria o que? 6,2. Iria dividir por 1, iria dar ele mesmo, 6,2. Ok? Então, isso é o que a gente faz para encontrar os números na forma decimal, quando for no caso da porcentagem. Transforma ele em fração, divide a fração. Ou seja, nós vamos fazer dois processos, né? Transformar a potenciação, a porcentagem, melhor dizendo. Transformar a porcentagem em fração, depois transformar a fração em número decimal. Beleza?
Então, a gente encontrou aí para 62%, 0,62. Professor, e agora como é que a gente faz a porcentagem? Vamos pegar 0,62 e multiplicar por 250, certo? A porcentagem não é essa, né? O tanto de gente não é esse que tem lá trabalhando, então a gente faz essa multiplicação. 0,62 vezes 250. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai encontrar 155,00, certo? Eu já fiz o cálculo e dá isso daqui, certo? Mas, professor, ele não está perguntando quantos funcionários. Não tem como falar, são 150,00 funcionários, certo? Porque funcionário é um inteiro, beleza? Então, se é um inteiro, então é 150 funcionários, ok? Então, a porcentagem é 155 funcionários que tem mais de 30 anos aí dentro do nosso problema. Mas, para que a gente resolva aí a forma decimal na porcentagem, transforma aí a porcentagem em fração, foi o que a gente fez aqui. Depois transforma a fração em número decimal, que foi o que a gente fez aqui, ok? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido, entendido. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!